Embora eu já tivesse visto o Vilas Boas, que era uma figura icónica dos anos 70, e porque eu morava também na zona das Avenidas Novas, eu conheci efetivamente o Luís Vilas Boas em 1977, portanto eu teria 15 anos. E ele sabia que eu estava, enfim, já a dar os primeiros passos no jazz, enquanto autodidata, mas também já estava a aprender coisas com o Zé Eduardo e depois entrar na Orquestra Girassol. E ele foi o primeiro a espicaçar-me e motivar-me a dizer-me: pá, se tu tens jeito, aquelas coisas que ele dizia, não é só ter jeito, tens de trabalhar, tens de dedicar, etc. Tens que estudar muito. E eu segui aquilo tão à risca. Passado pouco tempo, mais ou menos 1 ano e meio, fui ter com ele outra vez cheio de lata e a perguntar-lhe se não era possível ir tocar ao Festival de Jazz de Cascais, que eu muito admirava, porque entretanto estávamos a trabalhar com um grupo que era o Quinto Crescente e assim foi. Ele entretanto disse-nos para irmos tocar lá ao Louisiana e de tal forma o impressionámos que ele disse: pá, vocês têm jeito, então venham lá tocar este ano. Isto aconteceu em 1979. Portanto, era a 9ª edição do Festival de Jazz de Cascais. E, portanto, em 1979, nós fomos agraciados, o Quinto Crescente, com a possibilidade, junto com outros grupos, de participar no 9º Festival Internacional de Jazz de Cascais. Nessa altura eu tinha 17 anos, eu era o mais novo, a seguir a mim vinha o João Paulo Esteves da Silva, depois havia o Pedro Wallenstein, o Luís Caldeira, que já não está connosco, e o Zé Martins. E foi um sucesso, e a partir daí, pronto, digamos que a decisão estava tomada, eu iria ser um músico de jazz e depois, enfim, atravessei o período de formação profissional, mas sempre acompanhado pelo Luís Vilas Boas, que ia tentando saber o que é que eu fazia, com muito interesse, e consequentemente participei em vários dos festivais seguintes do Estoril Jazz e do Cascais Jazz. Portanto, o Vilas depois foi uma figura de referência, mas um amigo também, com quem eu convivi sempre que vinha a Portugal. Ó Vilas, como é que foi a primeira vez quando vieste a Nova Iorque? Em que ano é que foi? Oh pá, isso é um bocado difícil, mas foi depois dos 40, 1940. Acontece que, entretanto, no início da década de 90, eu percebi que o Vilas estava com um princípio de uma doença de Alzheimer. Isto também fruto do nosso convívio e de eu conhecer um bocado a maneira engraçada que ele tinha de ser, mas em que ele muitas vezes tentava disfarçar alguma incoerência de memória. E com isso sugeri até ao clube, ao Binau, a possibilidade de irmos a Nova Iorque e de, com uma câmara emprestada, gentilmente, pelo meu amigo Bruno Parosa, fazermos uma espécie de uma viagem acompanhada. Foi muito engraçado, porque durante uma semana nós revisitámos todos aqueles locais que tinham feito parte da sua ativa e acalorada vivência com a cultura norte-americana. E aconteceram coisas muito engraçadas, porque nos circuitos em que nós nos mexemos, nomeadamente no Festival de Newport e nos clubes onde nós fomos, o Vilas era conhecido. E era uma coisa surpreendente que, de facto, numa cidade com tantos milhões de habitantes, e passado aquele tempo todo, o Vilas fosse aquela figura que as pessoas ainda reconheciam e por quem tinham um grande carinho. Isso foi uma agradável surpresa. E agora já só outro episódio para terminar. Uma coisa interessante é que o Vilas, pese o facto de ele já estar com o princípio de Alzheimer, tinha uma grande necessidade de reter tudo em termos de informação. Era uma pessoa muito curiosa, muito interessada. Então tomava notas, apontamentos, tudo. E claro que esses papéis depois não só se acumulavam na Casa Impossível da Avenida Rio de Janeiro, para grande tormento da mulher, da Lena, mas como depois ele perdia esses papéis. E com essa necessidade de se embarcar, na viagem de regresso de Nova Iorque para cá, o Vilas era tão organizado que eu fui à casa de banho e quando voltei ele tinha limpo a mesa à frente da cadeira do avião e inclusivamente tinha limpo os pertences todos do passageiro que ia ao lado. E portanto arrumou tudo e de repente armou-se uma confusão que era: onde é que estão as minhas coisas? Perguntava o legítimo proprietário e eu tive que explicar que o Vilas era uma pessoa com um sentido muito próprio de organização e de facto ele tinha guardado as coisas todas no saco dele. Isto era apenas um dos episódios
E muito mais episódios haveria para contar, mas outras pessoas os contarão melhor que eu.